Graça e paz, família, sejam bem-vindos ao canal Voz das Nações e hoje nós estaremos trazendo um tema muito interessante. Provavelmente vai ficar com algum barulho aí no fundo aí, porque tá tendo um evento onde eu moro aqui perto de uma praça, perto do polo esportivo, então infelizmente vamos ter que ouvir alguns barulhos, mas não tem problema, não vou deixar de fazer este vídeo e trazer esse tema. Queridos, há pecado para a morte e há pecado que não é para a morte. O sistema religioso pegam este versículo e faz samba com ele, meu querido. E fala que não sei o que, e que se não tomar a Santa Ceia é um pecado para a morte, se falar mal do irmão não é, mas se coisar para lá é, se não sei o que é. Meu querido, vamos para o versículo, o texto bíblico. Eu quero te falar um lado desse assunto, não vai dar para abranger os dois lados, mas apenas um lado para te fazer você atentar concernente a essas coisas. Eu vou aqui trabalhar com a NVI, tá? A tradução NVI, mas não é sempre que vai a tradução NVI. Quer ver, ó? Vou fazer uma coisa para você ver. Aqui vai estar ACF, mas na verdade a tradução é NVI. Não sei porque o programa não quis reconhecer, mas a tradução é NVI, tá bom? 1 João 5,16 diz assim: se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus lhe dará a vida. Aqueles que não pecarem para a morte, deixa eu repetir aqui, Deus lhe dará a vida. Aqueles que não pecarem para a morte. Há pecado, esse é o tema, ó, há pecado para a morte, e por esse não digo que orem. Então, o tema está aqui nesse versículo. Queridos, primeira coisa, concernente à morte espiritual, só vou dizer aqui rapidamente para você. Eu vou terminar o vídeo falando sobre ela, mas o que eu quero que você se atente é que o sistema religioso esquece que antes de 70 a lei ainda estava de pé. E quando fala de pecado aqui para a morte, pecado que não era para a morte, e que sim, literalmente existia pecado que era para a morte, meu querido, mas no sentido literal. Eles pegam o lado espiritual e esquecem o lado literal da coisa. Pecados que era para a morte, literalmente. Quer ver? Eu vou te lembrar de um. Esse aqui, as igrejas, todas as igrejas que não pregam o Evangelho da Graça, todos, né, a gente fala igrejas para ficar mais popular, mas qualquer sistema aí, qualquer denominação que não prega o Evangelho da Graça está sobre este pecado aqui, e é um pecado para a morte. Vamos ver? Diz assim, Êxodo 35:2. Vamos para Êxodo 35:2. 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia vos será santo, o sábado do repouso ao Senhor. Todo aquele que nele fizer qualquer trabalho morrerá. E aí? Aí, ó, quem não prega o Evangelho da Graça está sobre isso aqui, ó, morrerá. E você sabe que morria mesmo. Eles matavam, meu querido. Eles matavam. Então, esse pecado aqui é um pecado para a morte. Interessante que nem os adventistas do 7º dia, eles desconsideram esse versículo. Sabia disso, né? Eles dizem guardar o sábado, mas quando você mostra esse versículo para eles aqui, ele fala, não, mas é como qualquer sistema religioso faz, né? Então esse pecado era um pecado realmente para a morte, mas uma morte física, morte mesmo, meu querido. Então, mas existia pecado que não era para a morte física, é só você ler o Levítico. Levítico tem um tanto de pecado lá, que oferecia sacrifícios, expiação, ofertas para aquele pecado, porque não era para a morte. Dito isso, espero que você tenha entendido que há pecado que é para a morte física. Sim, meu irmão, existia sim. Então é a primeira coisa. Agora o que eu quero te mostrar, o que as pessoas não esquecem, que a morte é espiritual, obviamente que todos que viviam antes do ano 70 estavam nessa situação aqui, ó. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
Todos, aqui é todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Para mim ler esse versículo depois do ano 70, eu tenho que ler assim, ó. Porque todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Todos estavam. Agora hoje, nesse versículo não está dizendo para mim e para você. Sabia disso? Esse versículo não tem nada a ver comigo e com você. Tem a ver com o povo que estava antes do ano 70, desde a criação do mundo até o ano 70. Até o ano 70. Agora, depois do ano 70, esse versículo não vale mais nesse aspecto. Ah, mas não sei o que. Vou te mostrar. Então, vou te mostrar agora de uma maneira bem rápida. Lembrando você, o pecado gerava morte. Não é esse que o versículo do tema aí, 1 João 5,16. Ah, pecado que não sei o que. Mas só que eles esquecem isso aqui, ó. Olha o esquecimento deles aqui, meu amado. Eles esquecem disso aqui, ó. Ó, deixa eu tentar aqui. Aí, ó. 2 Timóteo 1,10. E que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Jesus acabou com a morte, meu querido. Com a morte. Com os dois tipos de morte. Por exemplo, você viu que existia a questão da morte, o pecado que gerava a morte física e a morte espiritual. Jesus aboliu aqui ambas depois do ano 70. Ah, mas não, aí já não é. Vou te mostrar. Então, segura aí, 2 Timóteo 1,10, viu que Jesus aboliu a morte. Vou te mostrar que é ambas. Por quê? Por causa disso aqui. Simples. 1 João, capítulo 3, o versículo 4. Por causa disso aqui. Qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Meu irmão, aquele pecado que gerava morte por causa da transgressão da lei não pode existir mais porque Jesus aboliu a lei. Romanos 10,4, o fim da lei é Cristo. Então, Jesus aboliu a lei. Então, o pecado, que era a transgressão da lei, que era, no caso, a transgressão da lei, não existe mais. Então, por exemplo, hoje eu faço algumas coisas no sábado, mas eu não morro. Eu estou me colocando antes de 70, estou me colocando como judeu ainda, meu irmão. Olha só, porque era lei para os judeus. Vou até mudar isso aqui, porque o sistema religioso tem a mente curta, mente fraca, mente muito pobre. Então, deixa eu mudar aqui. Um judeu de hoje transgride o sábado, ainda que venha transgredir o sábado, ele fica sem a morte de Êxodo 35, versículo 2. Por quê? Isso aqui, ó. Porque o pecado é a transgressão da lei. Não é a transgressão da lei? Está aqui, ó. Por isso que a NVI, aqui não está mostrando a NVI, mas a NVI explica isso aqui, ó. Não é qualquer tradução, não. 1 João 3,4. O que é pecado? Transgressão da lei. Mas o que Jesus fez? Já esqueceu disso aqui, ó? Deixa eu mostrar, porque mostrando fica mais legal e todo mundo fica mais feliz. Ó. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. Ou seja, Jesus pôs o fim na lei, meu irmão. Então não tinha que morrer. Agora a lei espiritual, a morte espiritual não existe mais. Você tem que entender, precisa ler isso aqui de novo. Não esquece disso aqui não. Nunca esqueça disso aqui, por favor. Tá bom? Ó. Aqui, ó. O qual aboliu a morte, ó. Tá bom? E que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte. Aboliu a morte. Aboliu a morte, mas como assim? Porque TTT. Não adianta TTT, meu irmão. Não adianta. Aqui, ó. Hebreus 9, versículo 26. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para o quê? Para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Pronto, acabou, meu irmão, acabou. Não existe mais. Não vem para cá usar 1 João 5,16 para dizer assim: há pecado que é para a morte, e há pecado que não é para a morte, e que não sei o quê. Primeiro, vocês estão esquecendo da morte física.
Porque quem transgredia o sábado, por exemplo, eu mostrei aí, morria fisicamente. E era, inclusive, eu vou até mostrar aqui para vocês, para terminar aqui com chave de ouro. Vou mostrar isso aqui. Poucas pessoas sabem disso aqui, pouquíssimas sabem dessa questão aqui, ó. Um dos motivos que eles mataram Jesus, por causa disso aqui, ó. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então vamos aqui, ó. Porque não só quebrantava o sábado, ou seja, João está dizendo que Jesus quebrantava o sábado. E quem quebrantava o sábado era digno de quê? De morte. Mas Jesus não só quebrantava o sábado. Ele dizia ser o Filho de Deus. Era mais uma... fazendo igual a Deus. Para ele seria um pecado da morte, né? Que era um pecado da morte. E que merecia a morte. Então, eles tinham vários motivos por causa da lei para matar Jesus. Então, Jesus quebrantou a lei nesse sentido. Aí as pessoas falam assim, mas Jesus não veio cumprir a lei? Jesus é o cumprimento da lei. Outro vídeo eu vou mostrar isso aqui, tá? Jesus obedecia a lei? Obedecia sim. Mas não toda ela aqui, ó. O João tá falando que não, porque não só quebrantava o sábado, ele quebrantava o sábado. Ele respeitava a lei de acordo com uma visão, vamos dizer assim, uma visão pré-graça. Deixa eu chamar assim. Do jeito que a lei era, jamais Jesus respeitava a lei, porque o sábado ele fazia coisas no sábado, ele fazia coisas boas. Ele fazia coisas boas, trabalhava fazendo coisas boas no sábado. E a lei dizia que não podia fazer coisas nenhuma, nem boa nem ruim. Essa é a verdade. Por isso que João está falando que Jesus quebrantava o sábado. E aqui é morte física, meu irmão. Então a pessoa usa 1 João 5, 16, aí, meu irmão, aí é brincadeira. Então, pecado gerava morte, sim, mas o que era o pecado? Transgressão da lei. A lei, Jesus pôs o fim nela. E aqueles pecados que gerava a lei, a morte no sentido físico, não existe mais porque não existe a lei. É só na cabeça dos religiosos que existe. Hoje, a pessoa morre por causa de algo natural, porque está ordenado o homem morrer. Desde Gênesis, se eu não me engano, no 3:7, Eclesiastes 12:7, Hebreus 9:7, o homem está ordenado a morrer. Obviamente, porque ele quebrantou algo lá no início. Outro dia nós vamos falar sobre isso, mas é outro tema também para a gente analisar vários pontos de vista. Mas está aqui, espero que você tenha entendido, para que as pessoas não venham te enganar. Ah, pecado que é para a morte, cuidado, hein, cuidado, que tem pecado que não é para a morte, mas tem pecado que é para a morte, que não sei o que, e começa a listar, fazer uma lista. Hoje, não. Hoje, Jesus, ele fez exatamente isso aqui, ó. Isso aqui as pessoas têm que engolir, meu irmão, tem que engolir, querendo ou não, os religiosos têm que engolir, ó. Para aniquilar o pecado pelo sacrifício mesmo. Jesus aniquilou o pecado. Hebreus 9:26. O pecado foi aniquilado. Tô indo, tchau. Forte abraço. Até o próximo vídeo.